Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma sugestão de pauta que eu tive lá na minha fanpage no Facebook, o @HeliosPsi, onde a Paula Ramos dos Santos sugeriu para que eu conversasse um pouco sobre o processo de luto. Então, vamos lá. Para falar um pouco desse tema, eu quero trazer à tona a obra de uma psiquiatra suíça que lançou um livro em 1969 chamado Sobre a Morte e o Processo de Morrer. E ele tem base sobre os estudos que ela fez em cima de pacientes terminais ao longo da sua carreira. Ao longo do seu livro, ela teoriza que os sujeitos que estão à beira da morte, em processos de doenças terminais, experimentariam 5 processos psíquicos, dentre eles negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essa teoria foi tão bem aceita que, com o passar do tempo, os estudiosos, os teóricos começaram a emparelhar elas com outras experiências do cotidiano, com outras vivências das pessoas, como, por exemplo, o sentimento de perda que nos dá quando nós somos demitidos, ou a gente se aposenta ou sai de uma empresa, ou em outros momentos quando há um término de um relacionamento, de um namoro, ou a saída de um filho de casa, ou até mesmo no retorno de um intercâmbio, quando eu viajei, fiquei 6 meses, 1 ano fora, retorno para o meu país de origem e sinto um vazio. Enfim, esses e outros processos que gerariam reações psíquicas relacionadas ao luto, as fases de luto propostas lá por Elisabeth Kübler-Ross, também seriam denominadas assim como um processo de luto. Então, partindo de uma forma mais didática, iniciaremos pela parte da negação. Processo esse que nada mais é do que uma fuga daquela realidade que se apresenta, né? O sujeito ele busca evitar, ele não consegue aceitar o que está sendo exposto para ele naquele momento. Por vezes ele até pode fazer uso de algum artifício que ajude ele a não entrar em contato com essa realidade. Para ajudar melhor um pouco esse contexto, nós podemos pegar um adolescente que passa horas em redes sociais ou até mesmo em jogos virtuais, porque se ele fica parado sem fazer nada, ele fica ruminando, ou fica sendo invadido por pensamentos relativos a um término de um relacionamento, por exemplo. A gente poderia pensar que esse adolescente está numa fase de negação, ele não está querendo olhar para aquele sentimento que ele está sentindo ou para aquele evento de término que ocorreu com ele. A próxima fase proposta pela Kübler-Ross é a fase da raiva. A raiva enquanto processo de revolta. Revolta com a pessoa que causou o luto, revolta consigo mesmo, revolta com os objetos, enfim, com o mundo ao seu redor. E o objetivo final desse sentimento negativo é atingir uma diminuição de um sentimento de medo, de fracasso, de vazio, um sentimento de talvez não ter sido bom o suficiente e até mesmo uma sensação de finitude. Seguindo adiante, a gente chega na fase da barganha. E é muito fácil de ilustrar essa fase porque todos nós temos ao redor da gente pelo menos algum exemplo de alguém que já tenha feito alguma simpatia para que a pessoa amada pudesse voltar, ou daqui a pouco um exemplo não tão bacana assim, mas de algum vizinho ou algum parente muito doente que prometeu pagar uma promessa para a santa padroeira da cidade caso ele melhorasse, ou até promete ser uma pessoa melhor caso ele escapasse dessa situação. Então, penso que esses dois exemplos já ilustram bem qual que é essa fase da barganha. Em relação à fase seguinte, a fase da depressão, é um momento onde a pessoa já se encontra um pouco mais melancólica, já com expectativas mais baixas do que está acontecendo ao seu redor, sem muitos recursos para dar conta de toda a tribulação que lhe abarcou. Penso que a palavra que melhor ilustra essa etapa seja resignação. E é muito natural que nesse momento, quem esteja passando por essa etapa de depressão não esteja muito interessado em sair, comemorar com seus amigos. É natural um certo isolamento social, perda de peso, dentre outras possibilidades. E por fim, mas não menos importante, a fase que talvez seja uma das mais libertadoras, a aceitação. O momento onde o sujeito consegue enxergar a situação tal e qual ela realmente é, podendo olhar para o seu passado e para o seu presente e conseguir aceitar a sua finitude num processo de luto, de morte, de doença terminal,
ou até mesmo num processo onde houve um término de namoro ou perda de um emprego, conseguir enxergar a sua finitude desse ciclo e a possibilidade de iniciar um novo processo, compreendendo que aquilo que ele passou lhe deu um arcabouço de vivências, de experiências para tocar adiante mais forte. Em outras palavras, ele ficou mais resiliente. Independente do motivo do luto, o sujeito já consegue enfrentar com menos desespero, com mais consciência de que a vida continua e que novas possibilidades estão ali abertas para tocar a vida dele. E para encerrar esse vídeo, eu acho que é importante comentar que um luto bem elaborado não tem uma duração mínima ou máxima, né? Geralmente leva em torno de 6 meses a 1 ano, mas o melhor parâmetro que a gente tem para verificar se esse luto é patológico ou não é a fala da pessoa, né? Para nós verificarmos se a qualidade de vida piorou muito, se aquele processo depressivo, melancólico está muito prejudicial, está deixando muito funcional, se a pessoa não está conseguindo iniciar uma nova relação, um novo emprego, ou superar a morte de um ente querido, tocar a sua vida em diante. Em todo caso, de qualquer maneira, a dica que fica é vivencie cada etapa intensamente. Se você está triste, permita sentir-se triste. Se você está com raiva, permita-se sentir com raiva. Se você quer fazer promessa para ir caminhar não sei aonde, para ser uma pessoa melhor ou para simplesmente sentir-se melhor, vá e faça. Permita-se, faz parte do teu processo. Nada mais tóxico do que colocar os teus sentimentos, as tuas necessidades embaixo do tapete e não vivenciar essas reações psicológicas conforme foi teorizado pela Kübler-Ross. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, te inscreve no canal. Em breve eu vou dar conta aí de outros vídeos das sugestões que vieram naquela postagem que eu fiz no @heliuspsi. Quer conhecer mais do meu trabalho? www.demoraispsicologia.com.br. E muito obrigado pela tua audiência e até mais. Oi pessoal, depois que eu terminei a gravação desse vídeo, eu lembrei de uma paciente que eu tive há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, ainda na minha época de estágio de psicologia clínica, na minha graduação, que uma vivência que nós fizemos durante uma das sessões ilustra muito bem aquilo que eu comentei no vídeo sobre colocar alguns sentimentos para debaixo do tapete. Ela, não vou trazer o nome dela aqui, vamos botar como Dona Maria. E se não me falha a memória, a Dona Maria já fazia 10 ou 15 anos que tinha perdido o marido e uma filha num incêndio. A casa começou a pegar fogo de madrugada e ela conseguiu acordar uma filha para sair de casa, acordou o marido também, só que o marido voltou para buscar a outra filha e infelizmente não saiu de lá com vida. E embora já fizesse muito tempo que ela teve essa perda, era algo bastante presente na vida dela. Todo dia à noite ela sentava, ela rezava pelo marido, pela filha que se foram, pedia desculpas por não ter podido fazer muita coisa. Depois de um tempo de psicoterapia, eu pedi para que ela trouxesse uma fotografia dos dois, para que a gente pudesse fazer um momento de despedida. Porque esse tipo de acidente, seja acidente de carro, seja incêndio, seja um assassinato, enfim, momentos de morte, onde a pessoa que ficou não teve a oportunidade de se despedir do ente querido, às vezes gera um vazio, às vezes gera a falta desse momento de se despedir. E nessa senhora foi o que eu observei, que necessitava ser feito, e por meio dessas fotos foi possível. Foi uma sessão muito bonita, muito intensa. Ela pôde pedir perdão para esse filho, por essa mulher, por não poder ter feito nada. Foi assim, lindo, 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 impressionante.
foi a primeira pessoa de mais idade que eu atendi, ela já tinha 80 e poucos anos, então eu tinha um pouco de receio de mobilizar ela demais por causa da idade, mas foi libertador. Tanto é que ela veio mais uma ou duas sessões, depois ela disse que não precisava porque já se sentia melhor. Então foi muito legal. Então serve aqui um pouco de exemplo sobre como que as coisas ficam embaixo do tapete às vezes e como a gente pode lidar melhor. E era patológico o luto dela? Não era, mas ficou ali amargurado, ficou ali ruminando. Então veja o quanto é importante dar o encaminhamento correto para a tua dor, para a tua raiva, para as tuas reações psicológicas, né? Então, pensa aí contigo se algum momento de término, de morte, enfim, desse sentimento de dor que fica do luto, você ainda não conseguiu superar direito, quem sabe não é hora de procurar ajuda para superar, tá bom? É só esse lembrete aí dessa historieta aí que eu queria trazer para vocês. Obrigado.